Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do Montessori com Afeto. Nesse vídeo nós iremos falar sobre o que são as atividades para a vida prática. Quando nós falamos em atividades para a vida prática ou ensinar para a vida prática, nós estamos falando de atividades cotidianas, coisas que nós fazemos todos os dias. Essas habilidades elas têm como objetivo cuidar de si mesmo, dos outros, do ambiente e da coordenação dos movimentos. Elas são habilidades úteis para a vida. Essas atividades fazem a criança perceber que ela faz parte da comunidade, que ela faz parte da escola, que ela faz parte da família, da casa, e isso desenvolve nelas uma autoestima maior e uma autoconfiança, porque ao fazer essas atividades elas percebem que elas também são competentes, que elas sabem fazer as coisas e que elas podem fazer as coisas, e não somente os adultos. E a Maria Montessori criou essas atividades porque ela viu na criança a necessidade de ordem, repetição e sucessão de movimentos. Então é importante que todas as atividades da vida prática elas tenham início, meio e fim. Nessas atividades, a criança é encorajada a explorar, a descobrir e a experienciar todo o seu processo, sendo ao mesmo tempo independente e responsável, claro, de acordo com cada etapa do período sensível de desenvolvimento. Elas desenvolvem o corpo e a mente e ensinam sobre a cultura local e o que é do ser humano. Você pode notar que as crianças utilizam normalmente movimentos graciosos e delicados para fazer essas atividades práticas da vida. Mas é muito importante que você também utilize os mesmos movimentos, porque como você é um exemplo para ela, você é adulto que convive com ela dia a dia, se você faz algum movimento brusco, alguma coisa mais de maneira grosseira, tente fazer mais delicadamente para que elas possam se inspirar em você e copiar os seus movimentos. Agora então eu vou dar alguns exemplos de atividades para a vida prática e conforme eu vou falando eu vou colocando as imagens aqui para ficar mais visual para vocês. Como segurar uma bandeja. Essa atividade a gente pode fazer para ela aprender como servir os outros, como servir a si mesma ou até como levar objetos de um lugar ao outro. Segurando um jarro. Essa atividade é importante para ela aprender a se servir e a servir o próximo. Carregando um copo d'água. Essa atividade ela pode estar atrelada à atividade anterior ou simplesmente só fazer carregando um copo d'água. Lavar as mãos e o rosto. Essa atividade ela é muito importante para que ela aprenda a cuidar de si mesma, assim como pentear os cabelos, escovar os dentes. Mas estritamente agora, nessa época que a gente está vivendo, é muito importante a gente ensinar elas a lavarem as mãos, como lavar as mãos e o porquê que elas devem fazer isso. Assoar o nariz também é uma atividade da vida prática que ensina eles a cuidarem de si mesmos. Há várias atividades que a gente pode fazer com eles para eles aprenderem a abotoar, a amarrar o sapato, amarrar a roupa, fivelas, como calçar e tirar os sapatos, como vestir a roupa e tirar a roupa. A gente pode ensinar isso de várias formas, mas é importante que desde pequenininhos eles já façam parte desse processo, sabe? Quando a criança já sabe ficar em pé, por exemplo, ela pode segurar uma roupa enquanto você coloca, ela pode segurar a calça ali enquanto você coloca. Então ela pode fazer parte do processo dela mesma vestir. Abrir e fechar garrafas, usar utensílios de cozinha, descascar legumes e frutas e cortar os legumes e frutas. E com o tempo ela pode inclusive te ajudar a cozinhar. Outra atividade importante é como cumprimentar as pessoas. Isso vocês podem fazer durante as brincadeiras de faz de conta, ao brincar que você é uma caixa de supermercado, por exemplo, e ela vem e te cumprimenta. E assim a gente vai sabendo como ensinar elas, como elas podem dizer oi e como elas podem dizer tchau. Como limpar o chão, como limpar a mesa. Atividades de transferência. Essas atividades são muito utilizadas em Montessori. Dobrar roupas ou panos, cuidar de plantas, cuidar de animais. Muitas vezes cria-se um estigma sobre essas atividades práticas. As pessoas às vezes pensam que a gente vai colocar a criança sentada ali, ela vai fazer aquela atividade e ela não vai sair dali enquanto ela não terminar. Mas muitas dessas atividades elas podem ser feitas por meio de brincadeira. Como a gente brincar que está num restaurante, então a criança tem que cortar os legumes, tem que servir, eu sou cliente. A gente pode fazer de uma maneira divertida, não precisa ser uma coisa totalmente focada, uma coisa certinha. E essas atividades elas podem ser feitas em qualquer ambiente, mas principalmente em casa. Eu vejo muitas atividades da vida prática como algo que torna a pessoa mais responsável, porque aí ela fica responsável pelas suas coisas, pelos seus pertences, suas roupas, seus brinquedos, e ela sabe dar valor que aquilo ali tem.
Várias pessoas já me perguntaram como a gente pode iniciar essas atividades. O que eu preciso fazer? Jorge, meu filho tem 5 anos, que dá tempo ainda de fazer atividade com ele? Claro que dá. Eu vou deixar um post no meu Instagram com uma tabelinha que eu vi esses dias sobre as atividades que cada criança pode fazer em cada período. Mas o grande segredo é: apenas inicie, apenas faça, peça para a criança para ela participar das atividades de casa. Eu vou citar 2 exemplos que aconteceram comigo e com meu irmão. Quando ele era bem pequenininho, a gente foi fazer uma atividade de massinha caseira. Então imaginem a sujeira que a gente fez em cima da mesa. E ele era muito pequenininho, acho que ele tinha uns 2,5, 3 anos. E ele nunca tinha limpado nada, assim, eu nunca tinha visto ele limpar nada, pelo menos. E aí, no final da atividade, eu entreguei para ele um potinho com água e sabão e uma esponja. Ele soube exatamente o que fazer, para vocês verem o quanto que ele observa a gente. Ele pegou a esponja, botou no potinho com água e sabão e limpou toda a mesa. Eu não falei nada para ele fazer aquele movimento. E um outro exemplo foi quando eu estava lavando a louça e ele estava brincando com as coisas dele. E então eu perguntei para ele: Arthur, você quer me ajudar? Aí ele levantou assim numa vontade de me ajudar e ele foi querer secar a louça. E lembrando que todos os objetos eram de vidro. E ele secou todas as louças com uma delicadeza que eu fiquei chocada, assim. E eu não sabia se ele sabia fazer isso, acho que nem ele sabia. E ele foi secando, assim, bem devagarinho, sabe? Porque ele sabia que ia quebrar. E aí ele guardava a louça, me perguntava onde é que guardava, eu dizia pra ele, e ele guardava a louça. E quando a gente terminou de lavar a louça, ele ficou tão feliz, ele ficou muito orgulhoso, sabe? Dizendo: ai, olha ali, eu sequei toda a louça, a gente deixou a pia limpa. Então é muito bom a gente ver esse orgulho, essa felicidade, quando eles terminam de concluir uma tarefa. Claro que nessa atividade ele já tinha 6 anos, mas é bom a gente sempre incluir a criança desde pequenininha nas atividades. Mas caso você esteja vendo agora os vídeos e sua criança já esteja maior, não tem problema. Inclua ela nos afazeres da casa que você acha que ela consegue fazer sozinha. E se ela não conseguir, tente ajudar um pouco ela. Afinal, a casa é um ambiente familiar e eu acho que é muito importante cada um ter suas responsabilidades dentro do seu próprio lar. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Continue acompanhando meu trabalho no @Montessori com afeto. Muito obrigada por toda a interação que vocês estão tendo comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.